incomparável Deus, amor inexplicável, teu reino incomparável. Assombroso coroado estás, no trono de vitória, vestido estás de glória. Pelos séculos dos séculos, teu reino permanecerá, digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Olá, bom dia, graça e a paz. Que coisa boa estar com vocês aqui mais um dia, mais uma oportunidade de falar um pouquinho das coisas de Deus. Mas eu quero saber como é que vocês estão. Enquanto isso, também você poderia convidar as pessoas que você conhece, lá do seu trabalho, da sua escola, onde você estuda, lá da Zoe, de outra igreja. Eu acredito que vai ser um tempo bem legal, onde a gente vai ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E gente, eu estou aqui para servir vocês. É por isso que a gente tenta de domingo a domingo fazer esses devocionais, para levar um pouquinho daquilo que Deus tem falado, um pouquinho do pão espiritual, para fazer a palavra de Deus germinar em nosso coração, né? Gente, vocês poderiam pegar sua Bíblia, por gentileza, e a gente vai abrir lá no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Provérbios capítulo 22. Capítulo 22, versículo 9. Vai lá, pega a tua Bíblia, pega um papel para a gente anotar algumas coisas. Enquanto isso, vai falando como é que você está hoje aí no chat. A gente gosta dessa interação, a gente precisa que vocês compartilhem, que participem. Isso faz com que o momento devocional ele ganhe ainda mais a interação entre a gente que está aqui desse lado de cá e você que está do lado daí, né? E assim, é um privilégio você abrir as portas da sua casa todos os dias para receber um pouquinho da palavra de Deus através da nossa vida, nesse caso de hoje, da minha. Então assim, muito feliz, que Deus abençoe muito a nossa vida. Gente, vocês sabem que esse tempo de pandemia foi um tempo desafiador para muita gente, inclusive para mim. E assim, o Senhor mostrou o quanto Ele é fiel na prática. Às vezes a gente sabe só de ouvir falar, ou enfim, como foi no caso de Jó. Mas eu provei de cada provisão de Deus incrível, foi maravilhoso. E vocês, como é que tá a sua vida nessa reta final, eu espero, de pandemia? Espero que esteja bem. Mas vamos lá, gente. Provérbios capítulo 22, versículo 9. Você achou? Já pegou sua Bíblia? Pegou seu papel? Já curtiu? Já deu um like? Já compartilhou? Preciso muito que você esteja com a sua Bíblia. Nós precisamos desenvolver o hábito de ler a Bíblia, porque sem a palavra de Deus a gente vira terra seca, vazia, sem vida. Vamos lá? Provérbios 22, 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso, ele vai ser abençoado, porque ele está tirando do seu pão e está dando ao pobre. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela tua inclinação a nos levar a meditar sobre esse texto bíblico. Eu espero em nome de Jesus que nós possamos absorver algo de valor para a nossa vida através desse texto bíblico. Abençoa todos os meus irmãos que estão me ouvindo, que estão nos assistindo e os que vão assistir. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos ser pessoas melhores, queremos dar frutos, e é por isso que nós ouvimos a Tua palavra diariamente. Assim que eu oro, clamando, Pai, clamando, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, e eu quero ser usado pelo Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, você vê que ele começa falando aqui sobre generosidade. E, gente, ser generoso é uma virtude daquele que compartilha aquilo que tem com o outro, mas compartilha por bondade. Não é só compartilhar,
não é só dar algo a outra pessoa, é dar porque você está sendo movido pela generosidade, pela bondade. E eu queria trazer uma pesquisa que eu fiz. A origem dessa palavra generosidade, ela vem do latim. Generosidade, gen. Esse termo gen, ele tem a ver com o significado de gerar, de nascer, nascimento. E aí, se você for aprofundar colocando gene, esse gene de gente, ele tem a ver com família, com clã. E quando você vai ver a origem que formou essa palavra, ela tem a ver com bom nascimento. E eu fico me perguntando, a gente nasce em famílias que certamente não são perfeitas. Certamente elas precisam de reparos. Certamente tenha trazido marcas às vezes que não são tão boas para a gente. Mas o Senhor disse que nós somos nova criatura, que nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Então sim, nós temos generosidade, temos uma descendência espiritual que nos faz ser generosos, ou seja, pessoas que voluntariamente, por bondade, por amar, por se preocupar com o outro, a gente faz questão de ajudar as pessoas. Então é isso. Se você for observar, por exemplo, vou abrir aqui Mateus 5, acompanha comigo, Mateus 5, está com a sua Bíblia, abre ela lá em Mateus 5, no versículo 44. Deixa eu ver aqui. Mateus 5, 44 diz assim. Cadê? Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amem os seus inimigos. Gente, ele está dizendo o quê? Que a bondade, ela não pode ser feita apenas para quem nos faz bem ou quem a gente gosta. A bondade, ela precisa ser estendida, precisa alcançar até mesmo as pessoas que nos entristecem, pessoas que nos fazem mal. Porque senão isso me faz lembrar até que Jesus disse: espera aí, vocês só fazem o bem a quem é bom para vocês, então a bondade de vocês não é maior do que a dos fariseus. Percebe? Que se nós temos o padrão de Cristo, o nosso padrão é lá em cima. Se nós temos esse novo nascimento que eu falei, então nós temos sim condições, por mais que seja dolorido ou não, pelas lembranças negativas que nós temos, nós vamos conseguir fazer o bem a quem nos fez mal. Mas, se aquela pessoa que nos fez mal ainda não recebeu o verdadeiro perdão da gente, e esse perdão não gerou uma cura aqui dentro, então sim, você e eu, nós não vamos conseguir ser generosos com quem quer que seja. Mas lembre-se, o generoso será abençoado. Se eu for perguntar aqui, quem quer ser abençoado? É claro que todo mundo vai dizer, eu quero. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer receber os favores de Deus sobre a nossa vida. Mas não é assim. Só porque queremos. Precisamos nos dedicar, precisamos desenvolver essa generosidade que alcança todas as pessoas. E aí eu quero chamar a sua atenção para a segunda parte. Ele diz assim: o generoso será abençoado. Ok, mas ele diz, por que ele vai ser abençoado? Porque ele dá do seu pão, ao pobre. Ele tira o que é seu e dá ao pobre. Ao pobre, esse termo ao pobre me fez lembrar de outro texto bíblico. E eu quero visitar esse texto bíblico agora com você. Então, por favor, abra sua Bíblia lá no capítulo 25 de Mateus. Vamos lá dar uma olhadinha? Mateus capítulo 25. A gente vai ler a partir do versículo 35. Diz assim, Mateus 25, 35. Porque tive fome, Jesus falando, e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Fui forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Eu estava doente, vocês me visitaram. Eu estava preso, e vocês foram me ver. Então perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e demos de comer? Ou quando você teve sede, a gente te deu de beber? Ou quando foi que você era forasteiro e nós te hospedamos? Te vestimos enquanto estava nu? Quando foi isso? A gente te visitou quando estava preso? Quando foi, Jesus? E ele respondendo disse: em verdade vos digo, sempre que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos,
a mim o fizeram. Lembra que eu falei aos pobres? Pobre não só apenas de pobreza financeira, mas aqueles que estão sozinhos, que estão debilitados, que têm dificuldades em qualquer área da sua vida. Quando nós nos propomos a ajudar e ajudamos, nós estamos fazendo a Jesus. Isso me questiona, porque às vezes assim, vou fazer nada isso por alguém, aquela pessoa não merece, aquela pessoa não presta. Mas o Senhor Jesus está dizendo: ei, você não faz por Ele, Ele faz por mim. E se você faz por mim é porque você me ama, você me obedece, minha palavra está em você. E se a palavra de Deus está em mim, está em você, nós vamos conseguir dar frutos. Então Jesus, ele se conecta com os pobres. Jesus, ele diz assim: eu e eles é como se fosse um só. Porque se você faz para eles, você está fazendo para mim. E quem é que não quer servir Jesus? Quem é que não quer fazer o bem a Jesus? Quem é que não quer dizer assim: Jesus, obrigado por me dar a oportunidade de te receber na minha casa? Todo mundo quer receber. Talvez Jesus não vá aparecer fisicamente como ele veio, mas ele pode aparecer sim através dos nossos irmãos, através das pessoas que estão ao nosso redor. E são pessoas que a gente evita estar perto, talvez seja aquelas pessoas que a gente não queira ouvir, que a gente dá desculpas para não servir. E talvez o Senhor Jesus nesta manhã esteja dizendo a você: você está virando as costas para mim quando você vira as costas para eles. Nós não podemos fazer acepções de pessoas, porque se a gente faz, e eu sei que a gente faz, não é fácil, a gente faz, mas assim, é algo que a gente precisa corrigir na nossa vida. É algo que a gente precisa superar as nossas diferenças, os nossos problemas. É algo difícil, eu sei, mas é por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Gente, alimentar da palavra de Deus é uma frase que a gente usa tanto, parece que está meio desgastado, mas ela é pão, ela é comida, ela é alimento. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais eu vou estar me tornando parecido com Ele. Então eu preciso ter ela dentro do meu coração, para não ter Deus apartado de mim. Preciso me conectar com ela. Eu quero fazer uma outra leitura bíblica com você. Eu estou fazendo esse paralelo. A base, o centro do nosso texto bíblico está lá em Provérbios, mas eu vou fazer outra leitura agora em Mateus também, capítulo 21. Vai lá comigo, Mateus capítulo 21. Texto bíblico extremamente conhecido. Mateus 21, a partir do versículo 18. Mateus 21, 18 diz assim: cedo de manhã, quando estava voltando da cidade, Jesus teve fome. E ele viu uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela, e não tendo achado nada além de folhas, ele disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Gente do céu, o Senhor Jesus estava com fome e ele precisava se alimentar. Ele foi até a figueira. A figueira estava frondosa, cheia de folhas. Se a gente for pesquisar, quando ela está cheia de folhas, ela está querendo dizer assim: eu tenho frutos, eu estou frondosa. E Jesus foi lá, né? Olhou, interpretou: tá com muita folha, tem alimento para mim. Mas quando ele chegou perto, quando ele viu de longe, quando ele foi além da aparência, ele percebeu que não tinha frutos, que ela era estéril, que ela só tinha aparência formosa por fora e não tinha nada para servir. Isso me faz pensar algumas coisas, eu até anotei aqui. Primeiro, Jesus, ele nos criou para dar frutos. Se eu e você não estamos dando os frutos necessários, os frutos pelos quais as nossas características servem para gerar frutos, tem alguma coisa errada. Jesus nos criou para dar frutos. Segundo, o fruto que a gente dá não é para nós, é para servir os outros. Foi por isso que Jesus foi até a figueira. Eu vou lá porque quero me alimentar.
Eu quero receber, eu quero pegar para mim algo dessa árvore da figueira. Se Jesus chegasse até você hoje, Ele tem o que para colher? Quais são os frutos que você tem? Você tem gerado frutos? Quais são? Você consegue enumerar? Você consegue pontuar? Eu tenho dado esse fruto, esse. Ou será que você tem dificuldades para gerar frutos? Será que você tem até uma aparência bonita? As pessoas olham assim, poxa, que legal, que potencial. Mas dali não sai nada. Que pena. Vamos continuar. Sabe o que é interessante? Lá no livro de Salmos, gente, Salmos 1, o início é lindo, eu amo. E no versículo 3, Salmos 1, verso 3, disse que... Deixa eu ler aqui, para ler na íntegra para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Salmo 1, 3. Deixa eu abrir aqui. Vou ler o 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz dará certo, será bem sucedido. Gente, na Palestina é uma terra árida, difícil de encontrar tanta água como a gente encontra, por exemplo, no Brasil. E sabe qual é a primeira missão de uma pequenina árvore, de uma semente? É desenvolver as suas raízes para baixo. A árvore primeiro ela tem que crescer para baixo, ela tem que descer, para só depois subir. Ela desce metros e metros em busca da água. E isso vai desenvolvendo o seu interior, a sua raiz. Primeiro a raiz cresce, primeiro a raiz desenvolve, para só depois essa árvore que está plantada na beira do rio, ela dê frutos e frutos frondosos. Percebe o que eu estou dizendo? Se você e eu não tivermos as nossas raízes alicerçadas, desenvolvidas, não vai adiantar nada. Ou seja, se a gente não tem uma vida no secreto, uma vida que busca Jesus, se em casa, se você não separa um horário para orar, se você não tem disciplina, se você não faz a sua parte, não vai adiantar nada. Não adianta ir para o culto, não adianta ver os devocionais. Você precisa se posicionar. Você precisa definir o que é que você quer para a sua vida. Porque só dá fruto quem está bem alimentado. A árvore que está alicerçada em Cristo Jesus. E não é aquele alicerce superficial, não. Como eu falei, é aquela árvore que rompe e vai lá buscando, crescendo em busca de fonte de água viva, da água que é Jesus, nesse caso que somos nós. Então, quer crescer para cima? Primeiro, você tem que crescer para baixo, aos pés de Cristo. Me fez até lembrar de uma das canções do CD do Kindle lá da Zoe, né? O lugar mais alto que eu posso estar é aos pés de Cristo. É isso. É isso. Porque se nós não temos como alvo Jesus Cristo, aquele que serviu a todos, o Deus que abriu mão da sua glória para servir todos, como é que eu vou conseguir servir todos querendo ser árvore frondosa que, poxa, no primeiro não passou pela etapa de descer? Não dá. Não dá. Primeiro desce para depois subir. E essa subida não é o seu objetivo. O seu objetivo é descer. Porque o seu objetivo é sobreviver. E só sobrevive quem desce. Então, a vida em Cristo não é vida frondosa. Esse não é o alvo. O alvo é vida alicerçada em Cristo. Ser frondoso, ter muitos frutos, ter uma aparência bonita, isso é consequência. Mas o que eu quero é ter estabilidade na minha vida. Eu quero viver, eu quero ter saúde. E como é que eu tenho saúde? Cuidando da minha saúde. E como é que eu cuido? Buscando os alimentos corretos, que nesse caso é a palavra de Deus. Quanto tempo a gente tem dedicado ao Senhor? Quanto tempo a gente tem buscado o Senhor de todo o nosso coração? Isso é algo que a gente não pode perder de vista.
Não importa os eventos, não importa as atividades na igreja, não importa nada. O que importa é: eu estou amando Jesus, eu estou conectado com Ele, eu estou não apenas querendo, mas querendo com frutos, atitudes, ações que demonstram que eu realmente quero Ele e amo Ele. É como o ministério da reconciliação. João Batista, ele começou dizendo assim: vocês precisam gerar frutos de arrependimento. Atitude, não basta dizer eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Não! A sua fala de arrependimento precisa ser compatível com a sua ação. Ação e fala precisa estar alinhado. Não basta dizer eu me arrependo. Precisa agir como alguém arrependido. E eu volto para o texto inicial. O generoso será abençoado. Mas por que ele é abençoado? Porque ele dá fruto, ele dá do seu pão ao pobre. Se você é uma figueira seca, uma figueira que só tem a aparência, você não tem fruto. Se você não tem fruto, você não tem o que servir ao pobre. E você vai ser generoso com o quê? Ninguém se alimenta de folha, ninguém se alimenta de aparência. Nós nos alimentamos do fruto. Percebe porque eu fiz esse link? Então eu oro para que Deus nos desperte. Não nos deixe dormir em paz enquanto a nossa fome não for direcionada para Ele. Enquanto a nossa inquietude interna não seja direcionada para Ele, para buscar a Ele, para se alimentar dEle. Essa semana eu fui para um culto lá na Igreja de Deus é Fiel, lá onde eu me converti. Meu Deus do céu. Eu estava com fome de Jesus. Eu acho que foi por isso que eu fui tão bem alimentado. Às vezes a gente cobra de quem está aqui passando o alimento. E não prestou, não foi bom. Mas será que não prestou e não foi bom? Ou será que a gente não estava com a sede e a fome suficiente para receber? Porque quem está com fome e sede, até um grãozinho, até uma coisinha simples, já se torna hiper mega saboroso. Deus te abençoe. Espero que essa palavra realmente consiga dar um impacto na sua vida para a gente alcançar as melhores coisas de Deus. E assim a gente seja essa árvore que vai crescer primeiro para baixo, para depois subir. E assim a gente ter frutos que vão ser para os outros, para servir aos outros e não a nós mesmos. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Espero que a gente se encontre outras vezes. Um beijão. Fica na paz.